O governo norte-americano está espalhando para o resto do mundo tarifas novas de importação, cobrando mais, querendo mais dinheiro do resto do mundo para vendermos lá nos Estados Unidos. E aí, quais são as consequências, os efeitos econômicos dessas medidas? E como elas podem nos afetar aqui no Brasil? Chega mais para a gente saber. Fala pessoal, novamente sejam todos muito bem-vindos aqui ao Almoço Grátis, onde a gente discute a crítica da economia política aplicada à realidade concreta do Brasil, com o objetivo de descortinar novos caminhos e horizontes para construir uma nação soberana, mais democrática, mais desenvolvida e principalmente menos desigual e que nos coloque no caminho do socialismo. Pessoal, vamos aqui discutir esse assunto importante. Já queria saber a opinião de vocês. O que vocês têm achado dessas medidas que o governo norte-americano tem tomado e também quais são as suas opiniões sobre as respostas que o governo brasileiro tem dado. Você acha que tem sido suficiente ou insuficiente as respostas do governo brasileiro? Então vamos lá, já comente, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Vamos fazer essas ideias chegarem mais longe. Pessoal, então hoje vamos buscar entender quais são os efeitos econômicos, a cadeia de efeitos econômicos que provavelmente ocorrerá com essas medidas do governo norte-americano de aplicar tarifas de importação para uma série de produtos básicos importantes para o setor industrial como um todo. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que, ao governo norte-americano fazer isso, impor essa nova tarifa, ele está encarecendo os produtos que chegam lá nos Estados Unidos. E produtos como aço, alumínio, que são produtos muito importantes para a produção em diversos setores econômicos, quando se eleva o preço dessas mercadorias, a consequência é uma elevação do custo de produção lá nas empresas que vão comprar esse aço, esse alumínio e outras mercadorias para produzirem os seus bens finais. Por exemplo, um carro, um eletrônico, um eletrodoméstico, que são mercadorias que precisam muito do aço como uma matéria-prima. Ou seja, ampliou a tarifa, ampliou o custo de produção dessas empresas. E se essas empresas perceberem que essa elevação de custo ela é permanente, o mais provável aqui é que, para defenderem as suas margens de lucro, para não terem uma queda do seu lucro por conta da elevação de custo, é que essas empresas vão repassar para os seus produtos o preço elevado da sua matéria-prima que agora ficou mais cara. Então, eleva custo e elas repassam para o preço da sua mercadoria essa elevação de custos. E aí, se chegou a um preço mais caro de uma mercadoria no mercado, quem vai pagar mais caro por essa mercadoria é a população, na sua grande maioria, a classe trabalhadora norte-americana, que vai ter que pagar mais caro por esses produtos. Ou seja, há uma redução do poder de compra do salário dos trabalhadores. Se esses aumentos de custos chegarem aos preços e forem se espalhando por todos os setores econômicos, um após o outro, chegando em diversas mercadorias, nós podemos ter então uma inflação, que é justamente essa redução do poder de compra dos trabalhadores norte-americanos. Mas aí alguém pode perguntar, bom, mas não compensa essa elevação de preços em troca de aumentar a produção e o emprego dos trabalhadores norte-americanos, porque vai comprar menos aço, alumínio ou o que seja de fora e produzir mais nos Estados Unidos? Bem, não é tão simples assim. Por quê? Se o governo simplesmente aumentou a tarifa de importação do aço, o que vai acontecer é que o aço importado vai ficar mais caro, então as empresas que estão nos Estados Unidos e produzem aço vão poder elevar o preço do seu próprio aço. Ou seja, o setor que produz aço nos Estados Unidos pode elevar o preço do seu próprio aço e, portanto, transferindo para os outros setores essa elevação de preço. Então pode ser muito bom para o setor do aço, porque vai lucrar mais, mas ainda assim não gerar um aumento de empregos. Por quê? Porque nos demais setores o aumento de custos vai ocorrer de todo jeito. E assim as empresas com seu custo elevado podem, inclusive, por exemplo, desistir de ampliar a contratação ou pode reduzir a sua força de trabalho. Ou seja, pode ser bom para o setor de aço, que pode produzir mais, pode lucrar mais e eventualmente pode até contratar mais, mas nos demais setores o impacto certamente pode ser adverso, pode ser o contrário disso.
Pode ser uma necessidade de enxugar custo de mão de obra, por exemplo, pressionando para ter reajustes salariais menores por conta da elevação de uma matéria-prima importante. Ou seja, não há nenhuma garantia de que isso, no agregado, no conjunto da economia, vai gerar mais emprego lá nos Estados Unidos. Mas a chance disso gerar uma redução do salário real dos trabalhadores, uma redução do poder de compra dos trabalhadores norte-americanos, é bem mais efetiva. E olha, se isso gerar inflação, como nós estamos dizendo, se espalhar essa elevação de custos por toda a economia e isso chegar ao nível de preço geral da economia, o Banco Central norte-americano pode entender então que é necessário manter a taxa de juros básica da economia norte-americana elevada por mais tempo, ou quem sabe até elevar a taxa de juros se essa pressão de custos for significativa ao ponto de elevar a inflação dos Estados Unidos para fora da margem tolerada pelo Banco Central norte-americano. E se os Estados Unidos, se o Banco Central manter a taxa de juros mais elevada lá por mais tempo, isso vai chegar até o Brasil, os efeitos dessa medida. Porque o Brasil, os países subdesenvolvidos de modo geral, não têm uma completa autonomia da sua política monetária. O que o Banco Central do Brasil pode fazer depende do que o Banco Central do país mais poderoso, mais rico e que é dono da moeda internacional, que é o dólar, faz. Se o Banco Central dos Estados Unidos mantém a taxa de juros elevada por mais tempo, o Banco Central no Brasil não vai poder reduzir a taxa de juros muito, o que é prejudicial para a nossa economia. Se o Banco Central aqui decidir que para manter a diferença de juros necessária para atrair capitais e não gerar uma desvalorização cambial acentuada, que pode gerar inflação aqui no Brasil, e aí o Banco Central decidir aqui manter a taxa de juros elevada por mais tempo, é mais tempo que nós perderemos para gerar um processo de desenvolvimento econômico do nosso país, com mais investimento, com mais inovação, com modernização da nossa estrutura produtiva. Ou seja, essa ampliação de tarifa que o governo norte-americano está realizando pode reduzir a nossa margem de manobra aqui no Brasil para realizar uma política de desenvolvimento mais forte, mais efetiva, por um prazo indeterminado. Em segundo lugar, tem outra consequência dessa política, dessa medida do governo norte-americano que é mais direta, mais imediata, que é a ampliação de arrecadação por parte do governo norte-americano. É bom a gente lembrar que o governo norte-americano, o governo Trump, já havia anunciado que vai realizar um forte corte de impostos nos Estados Unidos, com aquela velha ideia liberal de que se cortar os impostos cobrados das empresas, se manter a margem de lucro das empresas mais elevada, isso vai ser bom para o crescimento econômico. Bom, não é assim que funciona a economia, isso só vai aumentar os lucros das empresas, mas os Estados Unidos, o governo atual, decidiu que é assim que vai fazer. Vai realizar um grande corte de impostos. E para compensar esse corte de impostos, já começou a buscar ampliar a receita. E assim, está ampliando receita, jogando esse custo para o resto do mundo. Jogando esse custo para os trabalhadores norte-americanos, através da redução do poder de compra dos seus salários que vai ocorrer, e também reduzindo a receita e o lucro das empresas que vendem para os Estados Unidos. Ou seja, vamos deixar claro, com essa medida de imposição de tarifas para ampliar a receita do governo norte-americano, o governo norte-americano está transferindo para o resto do mundo os custos de uma política de ampliar os lucros das empresas norte-americanas, reduzindo seus impostos. Isso é muito sério, isso é uma forma muito nociva para a economia como um todo de um país agir, e é bem diferente, por exemplo, do que o governo brasileiro vinha e vem tentando fazer aqui no país para melhorar as contas públicas e que é muito criticado pela imprensa e pela direita aqui no país, que é justamente buscar ajustar as contas públicas, ampliando a arrecadação, buscando afetar o mínimo possível o funcionamento da economia, reduzindo privilégios e benefícios tributários que não têm impacto real na economia, que não trazem benefícios coletivos e que só favorecem algumas empresas, alguns grupos econômicos e alguns setores econômicos. Então o governo buscou ser cirúrgico na ampliação da arrecadação por meio do fim de desonerações e benefícios tributários para não afetar a economia brasileira. Lá nos Estados Unidos o governo está fazendo isso à revelia, sem nenhuma consideração sobre as consequências que isso vai ter tanto para o poder de compra dos trabalhadores norte-americanos como para
também o resto do mundo, em termos dos impactos que isso pode ter na inflação e na taxa de juros no resto do mundo. E em conclusão, pessoal, nós precisamos entender qual é a consequência geral dessas tarifas para o Brasil, em termos da sua estratégia de desenvolvimento. Porque, claro, vai haver um setor que vai ganhar mais, um que vai ganhar menos, um que vai ser mais beneficiado, menos beneficiado. O Brasil pode passar a exportar mais de outra coisa, fazer relações comerciais com outros países. Tem uma miríade de consequências mais pontuais. Mas o fato é que nós precisamos tirar a consequência mais geral disso que está acontecendo. Que é o seguinte, o governo norte-americano chutou o balde em relação às regras do comércio internacional. E não é só esse governo norte-americano não, já tinha começado lá atrás, em governos democratas também. Chutou o balde da OMC, da Organização Mundial do Comércio, e inviabilizou o funcionamento da OMC. E agora o governo Trump ameaça e dificulta os países subdesenvolvidos a buscarem caminhos de autonomia. Portanto, o que o Brasil precisa fazer é buscar de modo mais assertivo uma estratégia de desenvolvimento autônomo e com mais liberdade e com mais autonomia em relação aos Estados Unidos. Nós precisamos ser mais assertivos na nossa política de fortalecimento do Sul global, das iniciativas de entrosamento, de estreitamento de alianças monetárias, financeiras, produtivas, de infraestrutura, de mais relação e parcerias que torne cada vez mais difícil e mais oneroso para os Estados Unidos imporem novas sanções e novas medidas para manter a sua hegemonia decadente, para evitar o seu declínio que já está ocorrendo. Então nós precisamos, no Brasil, conquistar mais força política e mais convicção dos setores progressistas e democráticos de que nós precisamos agora, não é para amanhã, buscar de modo mais assertivo, com mais convicção, um caminho de autonomia para o nosso desenvolvimento. Pessoal, então é isso aí, nos vemos no próximo almoço grátis, espalhe essas ideias, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e até breve.